Bryce Canyon não é apenas um lugar pitoresco. Lá estão os hoodoos, pilares de pedra curiosos, cujas alturas podem alcançar 30 metros. Imagine essas esculturas naturais, formadas ao longo de milhões de anos, como guardiões que protegem os segredos das eras antigas. E agora imagine que algumas delas podem ser mais antigas do que 2 milhões de anos. Quando o sol nasce, a luz brilha sobre essas rochas, criando tons incríveis, do laranja vivo ao vermelho profundo. Esses tons aparecem devido aos minerais presentes na arenito e mudam ao longo do dia. E o que mais impressiona? Os hoodoos são formados pela erosão quando a chuva e o vento destroem rochas moles, deixando essas formas incríveis. No Bryce Canyon, há mais de 2.000 desses pilares que atraem milhares de turistas todos os anos. Mas este lugar não é apenas bonito. Aqui foram registrados casos em que as pessoas ouviram sons misteriosos vindo das profundezas do canyon. O que é isso? Eco ou algo mais? Se você pensava que era tudo, aqui vai mais um fato interessante. O Bryce Canyon é lar de muitos tipos raros de plantas e animais que se adaptaram a condições incomuns. Por exemplo, aqui você pode encontrar lagartos que mudam de cor para se camuflar no ambiente. Imagine agora que esses lagartos sobrevivem em condições onde a temperatura pode variar de menos 30 até mais 30 graus Celsius. O Parque Stanley, em Vancouver, não é apenas um parque. É um verdadeiro oásis natural, com mais de 400 hectares. Imagine mais de 20 quilômetros de trilhas pitorescas que serpenteiam entre árvores seculares, algumas com mais de 30 metros de altura. E o mais impressionante, entre essas árvores, além de esquilos, há também bandos de patos bravos que às vezes se aglomeram, como se estivessem se preparando para uma grande migração. E o que é ainda mais intrigante? No parque, encontra-se um dos aquários mais conhecidos do país, onde vivem mais de 300 tipos de seres marinhos. Não é apenas um lugar para observação. Aqui são realizados estudos de conservação de ecossistemas, incluindo programas de reabilitação de mamíferos marinhos. E mais um fato: o aquário é visitado por mais de 80.000 pessoas por mês. Mas ainda não é tudo. No centro do parque, há uma plataforma de observação de onde se tem uma vista espetacular do Golfo e das montanhas no horizonte. Imagine o pôr do sol pintando o céu com tons vibrantes de laranja e roxo, enquanto você está em uma altura, cercado pela beleza natural. O Parque Stanley também é conhecido por seus monumentos históricos, incluindo o Monumento à Rainha Vitória, instalado em 1898. E o que realmente impressiona? No parque, há uma antiga trilha com mais de 30 quilômetros de extensão, que foi o primeiro caminho usado pelos indígenas que habitavam essa terra muito antes da chegada dos primeiros colonizadores. Imagine uma costa onde rochas se erguem até uma altura de 1.000 metros sobre o Oceano Azul. A costa de Napali, localizada na ilha de Kauai, é famosa por seus penhascos verticais que se lançam diretamente no mar, criando uma visão que não se pode esquecer. Mas o que realmente impressiona é que esses penhascos se formaram há mais de 5 milhões de anos devido à atividade vulcânica. Cada curva da costa esconde ecossistemas únicos,
Aqui crescem plantas raras, encontradas apenas nas Ilhas Havaí, como o onohono, que tem flores vibrantes e podem alcançar até 30 metros de altura. E agora imagine que essas plantas servem de lar para aves que não se encontram em nenhum outro lugar, como o canário havaiano, que canta de maneira tão melódica que seus sons podem ser ouvidos a vários quilômetros de distância. Longe dos penhascos, estendem-se praias de areia branca, onde a areia é tão macia que lembra farinha. Mas o que impressiona é que, além das pessoas, também se podem ver tartarugas marinhas que vêm aqui para descansar. E o que impressiona ainda mais, essas tartarugas podem viver mais de 100 anos e alcançar a maturidade, pesando até 130 quilos. E agora imagine que esse lugar foi declarado uma área protegida para preservar seu ecossistema e evitar sua destruição. A área abrange mais de 30 quilômetros e inclui não apenas os penhascos, mas também cachoeiras escondidas que caem de grandes alturas, formando lagos pitorescos abaixo. Essas cachoeiras podem alcançar até 70 metros de altura, criando um espetáculo incrível quando os raios de sol penetram através da cortina d'água. Imagine um cânion, onde as paredes de pedra vermelha abraçam a água espelhada, refletindo o céu de maneira tão brilhante que parece que você está em um universo paralelo. Este é o Cânion Reflexão, que impressiona pela sua beleza e forma única. Suas linhas sinuosas lembram quadros artísticos criados pela própria natureza. A profundidade do cânion atinge 30 metros e sua extensão é de aproximadamente 2 quilômetros. Essas dimensões fazem dele uma das formações geológicas mais impressionantes do estado do Utah. No entanto, o que é surpreendente, essa beleza foi formada há milhões de anos sob a ação da água que passava através de rochas calcárias. Camadas complexas de pedra criam transições de cores incríveis, do vermelho vivo ao rosado suave. Quando o sol nasce ou se põe, esse espetáculo natural enche o espaço com tons mágicos que mudam a cada minuto. E então, quais segredos guardam essas paredes? Você sabia que o Cânion Reflexão foi descoberto recentemente em 1930? Essa descoberta foi um grande evento para geólogos e turistas que desejam ver essa maravilha da natureza com os próprios olhos. No entanto, chegar até ele não é fácil. O único caminho leva através de terrenos inacessíveis, o que adiciona um mistério e popularidade entre os buscadores de aventuras. A água no cânion não reflete apenas o céu. Ela também muda suas cores dependendo da estação do ano e das condições climáticas. No verão, ela brilha com tons vibrantes de azul e verde. E na primavera, quando o nível de água sobe, ela preenche todos os recantos, criando um efeito de verdadeiro oásis. Mas isso não é tudo, pois sob a água existem ecossistemas incríveis que aguardam sua descoberta. Imagine uma cidade onde em tempos passados viviam mais de 100 mil pessoas, a apenas 30 quilômetros do atual México. Teotihuacan, cujo nome significa lugar onde os homens se tornam deuses, não era apenas um grande assentamento. Suas ruas eram pavimentadas com pedra e seus edifícios decorados com vibrantes frescos que mantiveram suas cores ao longo de milênios. Mas o que é ainda mais impressionante
No centro da cidade, encontra-se a Pirâmide do Sol, com 61 metros de altura, uma das maiores pirâmides do mundo, e sua base ocupa uma área equivalente a 5 campos de futebol. A construção dessa monumental estrutura começou cerca de 200 anos antes da era cristã. Mas não para por aí. A Pirâmide da Lua, localizada no outro extremo da principal avenida, é igualmente impressionante. Com 48 metros de altura, foi construída com mais de 100 mil toneladas de pedra. Os cientistas ainda discutem sobre o propósito dessa pirâmide. Era ela um local de rituais ou utilizada para observações astronômicas? Você sabia que Teotihuacan foi uma das primeiras cidades a adotar um sistema de abastecimento de água urbana? Ele incluía canais e aquedutos com mais de 30 quilômetros de extensão. A água vinha das montanhas vizinhas, fornecendo aos habitantes os recursos necessários para a vida. E o fato mais surpreendente, Teotihuacan tinha uma única ambiente multicultural onde pessoas de diferentes grupos étnicos, incluindo toltecas e mixtecas, viviam em harmonia. Isso pode ser considerado uma das razões do poder da cidade, que atingiu seu apogeu por volta do 6º século da era cristã. Imagine um lago cujas águas brilham com uma cor vibrante de turquesa, parecendo um reflexo do próprio céu. O Lago Louise, cercado por picos montanhosos que alcançam mais de 3.000 metros de altura, tornou-se um verdadeiro ímã para os turistas. Não é apenas um lago, mas um dos locais mais fotografados do mundo, atraindo mais de 1 milhão de visitantes por ano. Você sabia que a cor da água é determinada por minúsculas partículas de calcário que chegam ao lago com o degelo dos geleiros? Essas partículas dispersam a luz solar, criando uma paleta incrível de tons. Agora, imagine-se de pé na margem, vendo blocos de gelo flutuando lentamente na superfície, como gigantescos navios brancos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O lago tem uma profundidade de até 30 metros e sua temperatura no verão não ultrapassa os 10 graus Celsius. Você pensava que era apenas um lugar bonito para descansar? Na verdade, essas águas abrigam espécies raras de peixes, como a truta arco-íris, que pode alcançar 40 centímetros de comprimento. E agora vem o mais surpreendente. O Lago Louise tornou-se um símbolo não apenas da natureza, mas também da cultura canadense. Há 80 anos, foi inaugurado o famoso Hotel Fairmont, que por si só é uma obra-prima arquitetônica e atrai a atenção de arquitetos de todo o mundo. E o que mais impressiona? Ao redor do lago foram construídas várias trilhas, com um total de mais de 100 quilômetros, que levam a cachoeiras pitorescas e pontos de observação panorâmicos, de onde se tem vistas deslumbrantes da vala. O Monte Rainier se eleva a uma altura de 39.388 pés. É o vulcão mais alto do estado de Washington. Imagine, essa gigantesca montanha é coberta por geleiras com uma área total de aproximadamente 30 milhas quadradas, que, como antigos guardiões, preservam a história da Terra. Essas geleiras se movem a uma velocidade de até 12 metros por ano, criando impressionantes fluxos de gelo. Mas isso ainda não é o mais interessante. O Monte Rainier é considerado um vulcão ativo
e os últimos surtos ocorreram há cerca de 100 anos. 86 anos atrás, no século XIX, o vulcão lançou uma nuvem de cinzas que subiu a uma altura de mais de 5 milhas. Você acha que algo assim poderia acontecer novamente? Nas encostas da montanha, você pode encontrar mais de 80 tipos diferentes de flores que desabrocham nos curtos meses de verão. Essas plantas se adaptaram às condições rigorosas e algumas delas conseguem sobreviver até mesmo em temperaturas abaixo de zero. Agora, imagine caminhar por trilhas onde cada quinta trilha leva a ecossistemas únicos. E o que é ainda mais impressionante, nas encostas do Monte Rainier foram encontrados vestígios de antigos geleiros que deixaram não apenas a beleza, mas também mistérios. Estudos mostram que esses geleiros poderiam alterar as condições climáticas na região, infiltrando-se nos rios e formando vales. A atividade vulcânica, por sua vez, criou fontes minerais que atraem turistas para as águas curativas. O castelo de Casa Loma, semelhante a um castelo de conto de fadas da infância, foi realmente construído no início do século XX e possui uma altura de 32 metros. Sua arquitetura combina elementos góticos e renascentistas, e suas paredes são adornadas com finas entalhes e vitrais que criam uma atmosfera mágica. Imagine! No salão principal você pode ver uma impressionante coleção de móveis, onde cada detalhe conta uma história. Este local já pertenceu ao empresário Henry Pellet, que gastou mais de 3 milhões de dólares em sua construção, uma quantia equivalente a mais de 100 milhões de dólares hoje. Mas o que impressiona é que, apesar de sua grandiosidade, o castelo foi construído não como uma fortaleza, mas como uma residência luxuosa. Dentro, você encontrará não apenas quartos bonitos, mas também corredores secretos que levam a plataformas de observação únicas. Mas isso ainda não é o mais estranho. O castelo possui um túnel subterrâneo que o conecta a edifícios vizinhos, além de jardins bem cuidados onde já foram realizados grandes eventos. O que mais impressiona? No Casa Loma são realizadas frequentes visitas guiadas, durante as quais você pode saber sobre seus habitantes e até mesmo sobre fantasmas que, segundo dizem, vagueiam por seus corredores. Todo ano, o castelo atrai mais de 300 mil turistas que sonham em ver essa maravilha arquitetônica. E o que realmente impressiona, o Casa Loma se tornou um local de filmagem de muitos filmes, incluindo o clássico Superman. O Parque Nacional. Montanhas Rochosas não é apenas uma montanha, é um lar para mais de 300 espécies de aves, incluindo algumas raras com plumagem vibrante. O que torna este parque especial? As suas montanhas atingem alturas superiores a 4.000 metros e são literalmente arrancadas da terra, como se alguém tivesse pegado um grande martelo e batido na superfície. Mas isso ainda não é o mais estranho. No parque, há um lago chamado Gelo. Sua temperatura no inverno pode cair até menos 30 graus Celsius, e ele congela tanto que pode-se caminhar sobre ele. Imagine como é ver cristais de gelo brilhando sob o sol. Aqui também habitam animais que podem surpreender até os mais experientes naturalistas.
Por exemplo, no parque é possível encontrar ursos grizzly que podem pesar até 300 quilos, e isso é apenas um exemplo da fauna local. Além disso, há alces com chifres enormes que podem ter um comprimento de até 1 metro. Os pequenos riachos que descem pelas encostas estão cheios de trutas e os pescadores têm sorte. É possível pescar peixes com até 30 centímetros de comprimento. O que mais impressiona? Na altura superior a 3.000 metros, crescem plantas que podem sobreviver a temperaturas abaixo de zero e a ventos fortes. E como se isso não bastasse, no parque há trilhas com mais de 220 quilômetros, onde é possível ver não apenas paisagens deslumbrantes, mas também formações geológicas únicas com mais de 1 milhão de anos. As montanhas rochosas continuam a surpreender e inspirar. E isso é apenas o começo. Imagine um lago que parece um arco-íris estendido sobre a superfície da Terra. A grande fonte prismática em Yellowstone não é apenas uma fonte de água quente, mas uma verdadeira laboratório natural, onde podemos ver como a vida se adapta a condições extremas. Sua temperatura atinge 72 graus Celsius, criando um ambiente único para organismos microscópicos que tingem a água em cores vibrantes. Mas isso não é o mais impressionante. No fundo da fonte, há minerais que formam camadas, lembrando a estrutura de uma cebola, e sua paleta de cores varia do azul brilhante ao dourado amarelo. E você sabe o que é ainda mais impressionante? A água na fonte contém níveis tão altos de enxofre que lembram a atividade vulcânica. E exatamente isso cria uma combinação única de vida e minerais. Todos os anos, milhões de turistas vêm aqui para ver esse fenômeno natural. E você sabe o que é ainda mais incrível? Existem muitas outras fontes de água quente em Yellowstone, cada uma com suas próprias propriedades e cores, criando uma verdadeira paleta da natureza. Na região, foram registrados mais de 300 fontes de água quente, e cada uma delas tem suas características que merecem ser exploradas. Cada um dos grandes lagos contém mais da metade da água doce disponível na América do Norte. Imagine, são cerca de 23 mil quilômetros cúbicos de água. Para comparação, isso é mais do que no Lago Baikal, o lago mais profundo do mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. A profundidade do lago superior chega a 360 metros, tornando-o o mais profundo da região. E agora imagine que, em alguns lugares, o fundo do lago está abaixo do nível do mar. Isso cria ecossistemas únicos onde vivem espécies raras de peixes, como o esturjão e a truta. Você sabia o que acontece quando os gelos dos grandes lagos derretem? Eles liberam mais de 10 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera a cada ano, o que influencia o clima da região. Mas o que é ainda mais impressionante, os lagos também servem como lar para culturas antigas que os utilizavam como principais rotas comerciais. Arqueólogos encontraram artefatos que datam de mais de 4.000 anos. Além disso, os grandes lagos possuem propriedades únicas. Devido ao seu tamanho imenso, eles podem influenciar o clima nas regiões vizinhas. Isso significa que até pequenas mudanças na temperatura da água
podem causar tempestades fortes e alterar o clima nos estados adjacentes. E o que realmente é surpreendente, segundo estimativas, os grandes lagos contêm mais de 20% de toda a água doce do planeta, tornando-os essenciais para os ecossistemas da Terra. O Lago Morenado, no Albert, é muito mais do que um lugar bonito. É uma verdadeira obra-prima da natureza. Sua água de um azul-violeta brilhante, graças à presença de minerais, lembra uma pedra preciosa, e as montanhas ao redor atingem mais de 2.000 metros de altura. Mas o que é realmente impressionante é que nos meses de verão, o nível da água varia e o lago pode crescer até 2 metros. Imagine como esse lago se formou. Ao longo de milhões de anos, geleiras se moviam e deixavam para trás sedimentos que, com o tempo, se transformaram nesse lago único. Você já pensou que essas geleiras podem pesar bilhões de toneladas? Os habitantes locais, povos indígenas, usaram essas terras por séculos e até hoje sua cultura está intimamente ligada à natureza. E aqui começa algo realmente incrível. Todos os anos, o Lago Morenado atrai mais de 1 milhão de turistas. Isso significa que a cada minuto você pode encontrar pessoas de diferentes partes do mundo nesse cenário pitoresco. O que é ainda mais impressionante? Existe um sistema especial de gerenciamento de fluxo de turistas para manter essa beleza intacta. Mas há mais um fato que fará você refletir. A temperatura da água no lago nunca sobe acima de 10 graus Celsius. Isso torna um verdadeiro desafio para quem decidir nadar. Ao redor do lago, há várias trilhas para caminhadas, e uma delas leva a uma plataforma de observação, de onde se tem uma vista deslumbrante das montanhas e florestas ao redor. Quando estiver lá, não se esqueça de olhar para a cor da água. Ela muda dependendo da hora do dia e do tempo. É impressionante, mas exatamente essas mudanças criam uma atmosfera única que não existe em nenhum outro lugar do planeta. O Parque Nacional de Yosemite é uma verdadeira joia da natureza, onde é possível ver impressionantes rochas de até 900 metros de altura. Esses grandiosos exemplares de granito, como o El Capitan, atraem alpinistas de todo o mundo, pois a ascensão a eles é considerada um verdadeiro desafio para os profissionais. Imagine o Cachoeira de Yosemite, que desce de uma altura de 700 metros. É uma das cachoeiras mais altas da América do Norte. A água cai rapidamente, criando uma névoa que brilha ao sol. E esse espetáculo maravilhoso não tem nada de comum. Mas isso não é tudo. No parque habitam mais de 400 tipos de animais, incluindo os raros ursos negros, que podem pesar até 300 quilos. Eles podem ser avistados, se der sorte, em busca de comida, especialmente nos meses de verão, quando estão ativamente coletando reservas. Agora imagine que no Yosemite também estão as gigantescas sequoias, algumas das quais alcançam uma altura de 72 metros. Essas árvores vivem mais de 3.000 anos e são algumas das mais antigas formas de vida existentes no planeta. Sabe o que acontece quando se sobe a uma altitude de 3.000 metros? Você entra em um ecossistema único, onde o ar é rarefeito e as plantas se adaptaram a condições extremas. Isso cria um contraste impressionante
com as florestas densas abaixo, e cada passo para cima revela novos horizontes de beleza e vida. O Parque Nacional de Yosemite não é apenas um lugar de maravilhas naturais, mas também um local onde ocorrem muitos eventos anualmente, incluindo festivais de música ao vivo e exposições de arte. Mas o mais impressionante é que o parque ocupa uma área de mais de 3.000 quilômetros quadrados, tornando-o o lugar ideal para longas caminhadas e a exploração da natureza selvagem. O Parque Nacional Zion impressiona com seus vastos dimensions. Seus canyons atingem uma profundidade de 1.000 metros. Essas paredes, semelhantes a colunas gigantes, são formadas por arenitos vermelhos e laranjas, que se formaram ao longo de milhões de anos. Imagine como, no passado, rios fervilhavam aqui, esculpindo seus caminhos sinuosos nas rochas. Você sabia que uma das trilhas mais populares do parque, o Angel's Landing, tem uma inclinação de 30 graus? Isso a torna um verdadeiro desafio para os turistas. Em alguns trechos, você precisará se segurar em correntes para não cair no abismo. E agora imagine a vista que se tem dessa altura sobre os canyons, que se estendem até o horizonte, como oceanos de pedra. Mas o que realmente impressiona é que no Zion você pode encontrar plantas que sobrevivem em condições onde a chuva cai apenas algumas vezes por ano. Por exemplo, aqui cresce uma árvore conhecida como Árvore da Vida, que é capaz de armazenar água para suportar longos períodos de seca. Como essas plantas conseguem encontrar forças para sobreviver em um clima tão rigoroso? E aqui começa o verdadeiro mistério. No parque foram encontrados fósseis de dinossauros com mais de 100 milhões de anos. Isso significa que, em algum momento, gigantes andavam por aqui, deixando suas pegadas no arenito. E o que é ainda mais impressionante: no Zion está um dos maiores aglomerados de estalagmites, onde você pode ver como rios, serpenteando, formam novas formas de paisagem, criando ecossistemas únicos. Everglades não é apenas um pântano, é um ecossistema onde habitam mais de 600 tipos de animais, incluindo alligatores e panteras do tamanho de um carro pequeno. Imagine, a largura dessa planície pantanosa chega a 30 quilômetros e a extensão é de mais de 110 quilômetros. Aqui você pode encontrar campinas que parecem ondas verdes intermináveis e rios que fluem lentamente, como vidro líquido. Mas isso ainda não é o mais interessante. Sabe o que são sapos planos? Esses seres que habitam os Everglades têm uma capacidade única de se esconder dos predadores, tornando-se completamente invisíveis. Sua pele pode mudar de cor e seu tamanho não ultrapassa o de uma moeda. Como eles fazem isso? O segredo está em células especiais que reagem ao ambiente ao redor. E agora imagine isso. Nos Everglades, você pode encontrar colônias inteiras de pelicanos que constroem seus ninhos em árvores que podem alcançar 30 metros de altura. Essas aves não apenas capturam peixes, mas também podem mergulhar até 3 metros de profundidade para capturar suas presas. Nesse lugar onde a natureza se revela em toda a sua glória, até as gotas de chuva parecem joias brilhando ao sol. Há mais um fato surpreendente.
Os Everglades são considerados o único lugar do planeta onde existe a ecossistema dos pântanos em equilíbrio, onde a água doce encontra a água salgada. Isso cria condições únicas para a vida, que você não encontrará em nenhum outro lugar. Cada canto dessa região está cheio de surpresas, e talvez seja aqui que você encontrará espécies de animais das quais nem sequer suspeitava. E o mais incrível de tudo, nos Everglades habitam mais de 30 tipos de serpentes, incluindo cobras reais que podem alcançar 4 metros de comprimento. As arcadas do Parque Nacional do Utah impressionam. Há 253 arcadas naturais, cada uma criada ao longo de milhões de anos pela erosão. Imagine essas enormes construções de pedra erguendo-se sobre um paisagem desértico, criando formas naturais únicas que parecem obras de arte. Mas isso não é o mais impressionante. A altura de algumas dessas arcadas pode chegar a 30 metros. Uma das mais conhecidas é a Arcada Delicate, com uma extensão de 32 metros. Sabe o que acontece quando você está sob ela? É como estar em uma catedral natural, onde as paredes são de arenito e a luz penetra através das frestas, criando sombras mágicas. O parque atrai não apenas turistas, mas também geólogos. Cada pedra aqui é uma página da história da Terra, contendo vestígios de antigos oceanos e desertos. Por exemplo, nas camadas de xisto, você pode encontrar fósseis de organismos marinhos que existiram há milhões de anos. E aqui começa o verdadeiro mistério. Muitos desses fósseis foram encontrados a mais de 200 metros acima do nível do mar. E sabe o que é ainda mais intrigante? Nas arcadas, você pode encontrar plantas raras que se adaptaram a condições extremas. Por exemplo, as bardanas, que crescem apenas em encostas rochosas, podem sobreviver a temperaturas acima de 40 graus. Esse ecossistema único atrai não apenas pessoas, mas também cientistas, que estudam a adaptação das espécies a condições extremas. Todo ano, as arcadas do Parque Nacional recebem mais de 1 milhão de turistas, e isso não é por acaso. Aqui a natureza parece pintar novos cenários a cada hora do dia. Ao entardecer, as arcadas são envolvidas por uma luz dourada, transformando-as em verdadeiras formas mágicas. Mas o que é mais fascinante? Essas arcadas continuam a mudar e algumas delas podem, eventualmente, desmoronar. Você já se perguntou como é o lugar onde a natureza e o tempo criaram algo incrível? Na Vale dos Monumentos, a altura das rochas chega a 400 metros e sua cor varia do vermelho profundo ao laranja vivo, dependendo da hora do dia. Esse espetáculo que encanta e faz lembrar do silêncio do deserto, onde apenas o vento sussurra suas histórias. Aqui você poderá ver os famosos monolitos, como o Totem e o Mitten, que parecem guardiões de um mundo antigo. E imagine, essas rochas se formaram há milhões de anos devido à erosão, quando rios e ventos esculpiram suas formas, deixando apenas os picos majestosos. Cada rachadura e cada saliência nesses gigantes
contam a história de como a natureza lutou contra o tempo. Você sabia que algo incrível? Na região, ainda existem vestígios de civilizações antigas que deixaram suas marcas nas rochas. Petróglifos, criados por índios ao longo de milênios, impressionam pela sua variedade e profundidade. Eles representam não apenas a vida cotidiana, mas também mitos que eram transmitidos de geração em geração. Mas ainda não é tudo. Na Vale dos Monumentos, você pode encontrar uma flora e fauna únicas, adaptadas às condições severas do deserto. Aqui crescem cactos, que podem sobreviver sem água por vários anos. E entre os animais, você encontrará lagartos e cobras, que se camuflam perfeitamente contra as rochas vermelhas. E o que é ainda mais intrigante, essas terras foram escolhidas para filmagens de muitos filmes de Hollywood. Então você não só mergulha na natureza, mas também no mundo do cinema. Por exemplo, Para Leste do Paraíso ou País dos Fantasmas são apenas algumas das muitas produções que registraram essa paisagem impressionante. Todo ano, o Parque Vulcões do Havaí atrai mais de 1 milhão de turistas que desejam ver vulcões ativos de perto. Imagine a força com que a lava emerge na superfície, formando novas terras onde antes havia água. A velocidade com que a atividade vulcânica transforma o paisagismo é impressionante. Nos últimos 30 anos, a superfície do parque mudou em mais de 30 quilômetros quadrados. O vulcão mais ativo do parque, o Kilauea, expulsa lava com tamanha frequência que parece um jato de água. E o mais incrível é que sempre que a lava esfria, ela cria estruturas únicas, como espinhos e cavernas, que podem ser exploradas. Esses cenários parecem saídos de outro mundo, com pedras pretas e cores vibrantes da vegetação tropical ao fundo. Mas ainda há mais. A atividade vulcânica também leva à formação de gases, como o gás sulfúrico, que pode ser perigoso para a saúde. É impressionante que no parque existam trilhas especiais que permitem aos turistas observar esse fenômeno natural com segurança, sem risco. Você sabia que, a cerca de 1.000 metros de altitude, é possível ver como os vapores vulcânicos formam nuvens? Isso cria condições climáticas únicas que atraem muitos animais e plantas exclusivas, como flores raras que não existem em nenhum outro lugar do mundo. As terras vulcânicas do parque também escondem muitas descobertas arqueológicas que testemunham a cultura dos habitantes do Havaí que interagiram com essa poderosa força da natureza ao longo dos séculos. Cada artefato encontrado é um passo na história, e alguns deles datam de mais de 3.000 anos atrás. Você já ouviu falar em uma verdadeira fábula natural? As grutas de Tolantongo, no estado de Hidalgo, no México, são um verdadeiro oásis onde a água azul das fontes termais desce por degraus de pedra. A temperatura da água chega a 36 graus e é como um abraço quente da natureza que não nos deixa ir. Imagine-se mergulhando em esses banhos cristalinos, cercados por montanhas verdes e flores vibrantes. Ao seu redor, pássaros tropicais cantam e a luz do sol brilha através das folhas acima de você. Mas isso não é tudo. Sob a água, há minerais únicos
que dão à água uma cor maravilhosa. Você acha que quantas pessoas visitam esse paraíso natural todos os anos? Cerca de 100 mil turistas vêm para apreciar essa beleza e relaxar nas águas termais. Mas o que é realmente impressionante é que em Tolantongo há um sistema de cavernas que se estende por mais de 12 quilômetros. Essas cavernas não apenas encantam pela sua beleza, mas também estão cheias de estalactites e estalagmites que se formaram ao longo de milhares de anos. E ainda há mais. Nessas cavernas, você pode encontrar pinturas rupestres antigas que contam a história dos povos locais. Uma das descobertas mais impressionantes é uma imagem que, segundo os cientistas, pode estar relacionada a rituais em homenagem à água. Pense em estar em um lugar onde história e natureza se unem, criando uma atmosfera de magia. As fontes termais de Tolantongo não são apenas um oásis, mas uma verdadeira caixa de segredos esperando para serem descobertas. O Golfo de Fundy não é apenas um lugar bonito, é o local com a maior maré alta do mundo. As marés aqui alcançam alturas de até 60 metros, o dobro das dos outros recordistas. Imagine toda a água se retirando, deixando expostos os fundos marinhos e os cais, e depois voltando com uma força impressionante. Mas isso não é tudo. O Golfo de Fundy é famoso por seus ecossistemas únicos. Aqui você pode encontrar espécies raras de animais marinhos, como golfinhos e cetáceos, que utilizam essas águas como áreas de alimentação. Todo ano, o Golfo é palco da migração de cerca de 150 espécies de aves, atraindo ornitólogos de todo o mundo. E você sabia que nesta região está o maior reservatório de marés do mundo? Suas dimensões alcançam 13 quilômetros de largura, o que significa que as marés podem alterar o paisagismo de uma forma que nenhum outro lugar no planeta consegue. Já pensou como isso afeta os ecossistemas locais e a pesca? Além disso, o Golfo de Fundy é a terra natal de uma variedade única de ostras que se destacam por seu sabor graças à salinidade e à pureza da água. Elas se tornam um verdadeiro manjar, e todo outono aqui ocorre um festival de ostras que atrai milhares de turistas. E o mais interessante é que a água no Golfo de Fundy se move com tamanha força que, em alguns lugares, formam verdadeiros redemoinhos que podem puxar uma embarcação. Cachoeira em forma de 8, conhecida como Vésiquá, impressiona com seus tamanhos. A profundidade alcança 22 metros e a água transparente atrai como um ímã. Mas imagine só, não é apenas um belo lago, mas parte de um sistema antigo de rios subterrâneos que se conectam a outros cenotes, estendendo-se por quilômetros abaixo da terra. Você sabia que há algo ainda mais fascinante? A água do Vésiquá contém milhões de anos de história, preservando vestígios de civilizações antigas que utilizavam esses mananciais para rituais e sacrifícios. Por exemplo, arqueólogos encontraram aqui cerâmica e ferramentas de trabalho datadas de mais de 1000 anos atrás, revelando páginas fascinantes da história dos maias. No fundo do cenote habitam espécies únicas de peixes e outros seres aquáticos que evoluíram nessas águas isoladas. Alguns deles possuem cores e formas vibrantes que você não encontrará em nenhum outro lugar.
Eles podem ser vistos ao mergulhar nessa água cristalina, tornando o Véziquá um destino popular para mergulho e snorkeling entre os turistas. Mas ainda não é tudo. Nas proximidades do cenote estão fragmentos de construções antigas, indicando que este lugar já foi o centro da vida dos maias. Sua arquitetura, assim como os próprios cenotes, continua sendo um mistério para os pesquisadores, levantando questões sobre como eles utilizavam esses recursos naturais. E você sabia qual detalhe incrível? A temperatura da água no Véziquá permanece constante entre 23 graus Celsius, tornando-o o local perfeito para banho durante todo o ano. Na altura de quase 30 metros, o Palácio na Rocha impressiona pela sua genialidade arquitetônica. Imagine como os antigos construtores utilizaram saliências naturais das rochas para criar uma casa com muitos quartos que pareciam brotar diretamente da montanha. Cada parede desse edifício é feita de pedra e cal, enquanto as janelas são habilmente esculpidas para deixar entrar luz e ar fresco. Sabe que, segundo os arqueólogos, aqui moravam mais de 100 pessoas? É impressionante que uma estrutura tão complexa pudesse ser construída à mão, sem a ajuda de tecnologias modernas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Algumas das salas tinham estreitamentos especiais usados para armazenar alimentos e se proteger das intempéries. Isso significava que os moradores podiam sobreviver até mesmo nas condições mais rigorosas. Agora, imagine isso. Em uma das cavernas ao lado do palácio, foi encontrado um salão ritualístico antigo, usado para cerimônias e comunicação com os espíritos dos antepassados. Esse espaço era decorado com símbolos únicos, que ainda não foram decifrados. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nas paredes do palácio foram encontrados vestígios de frescos coloridos, representando cenas de caça e guerra. Alguns deles datam de aproximadamente 1000 anos atrás, oferecendo uma visão fascinante da vida e da cultura daqueles que um dia viveram ali. Sabe o que é ainda mais impressionante? Os arqueólogos acreditam que o Palácio na Rocha provavelmente fazia parte de uma vasta rede de assentamentos conectados por trilhas complexas e caminhos d'água, o que é confirmado pela presença de cerâmicas encontradas, típicas de diferentes regiões. No norte do Arizona, um dos maiores maravilhas da natureza se esconde: o Canyon Antelope. Imagine corredores estreitos de arenito vermelho, onde as paredes chegam a 30 metros de altura e brilham em todas as tonalidades de laranja e vermelho. Mas o mais impressionante é como a luz penetra no cânion, criando faixas de luz mágica que mudam de acordo com o horário do dia. Todo ano, esse lugar atrai mais de 100.000 turistas que desejam capturar sua beleza em fotos. Você sabia que o cânion se formou ao longo de milhares de anos de erosão? Água e vento, como artistas, esculpiram formas incríveis que parecem ondas petrificadas. Agora imagine que em alguns lugares a largura do cânion é de apenas 1 metro. Como é possível que em um espaço tão estreito haja uma luz tão esplêndida? Isso ocorre porque o céu sobre o cânion parece uma pequena janela
permitindo que os raios solares passem e criem um contraste impressionante. O cânion é dividido em duas partes, a superior e a inferior, e sua beleza é completamente diferente. Na parte superior, você pode ver raios de luz penetrando através de fendas estreitas, enquanto na inferior há padrões espiralados hipnotizantes que encantam pela sua elegância. E aqui começa o verdadeiro mistério. Durante chuvas fortes na região do cânion, podem ocorrer enchentes repentinas e isso pode ser perigoso para os turistas. E o que mais impressiona? No Canyon Antelope, você pode encontrar sinais de tribos antigas nas paredes, que deixaram suas marcas, tornando-o não apenas um tesouro natural, mas também histórico. Já ouviram falar da curva do Horseshoe Bend? Não é apenas uma curva de rio, sua extensão ultrapassa os 400 metros e a altura das rochas chega a 90 metros acima do nível da água. Imagine essa beleza: água serpenteando entre rochas vermelhas, como uma imensa ferradura pronta para o salto. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A cada ano, mais de 1 milhão de turistas vêm aqui para ver esse fenômeno natural. E você sabia o que mais os impressiona? A água nesse local tem uma cor tão intensa que muitos fotógrafos consideram esse lugar um dos mais fotogênicos do mundo. Mas como essa beleza se formou? Ao longo de milhões de anos, o Rio Colorado, passando por sedimentos macios, criou essa curva incrível. Mas não é apenas uma formação geológica, é também um lugar onde se pode ver uma grande variedade de vida selvagem, incluindo lagartos e aves raras, como o águia de cabeça branca. Agora imagine como esse lugar era há milhões de anos, quando não havia pessoas, apenas animais, selvagens e vastas planícies. Essas rochas foram testemunhas de muitas mudanças climáticas e ecossistemas, e algumas delas têm fósseis que ajudaram os cientistas a entender a história da região. Cada passo pelas trilhas ao redor da curva do Horseshoe Bend revela novos horizontes. E se eu disser que há ainda muitas cavernas e canyons inexplorados nessa região, esperando seus pesquisadores? Imagine estar de pé na base de dunas com até 150 metros de altura. É como um prédio de 10 andares, mas feito de areia. As dunas de areia no Parque Nacional Great Sand Dunes, no Colorado, ocupam uma área de mais de 37 quilômetros quadrados, sendo uma das maiores formações de areia na América do Norte. Você sabia o que torna essas dunas tão únicas? Cada uma delas se forma devido à combinação de vento e mudanças climáticas, resultando em um deslocamento de areia a uma velocidade de até 30 quilômetros por hora. Você pode ouvir o som da areia cantando quando o vento passa sobre sua superfície. Esse fenômeno é chamado de duna cantora. Mas isso não é tudo. Nesse parque você pode encontrar ecossistemas incríveis, desde florestas montanhosas até pradarias áridas, onde habitam espécies raras de animais, como ursos negros e leões da montanha.
O que é ainda mais intrigante? No parque existem vestígios de tribos antigas que deixaram suas marcas nas pedras, e arqueólogos ainda tentam decifrar seus mistérios. No verão, a temperatura pode chegar a 35 graus Celsius, mas à noite ela cai para 10 graus, criando um contraste que impressiona todos os visitantes. Agora, imagine como é o pôr do sol nas dunas, quando a areia brilha dourada sob os raios do sol. E o que é ainda mais impressionante, essas dunas continuam a crescer, aumentando em alguns centímetros todos os anos. Suas formas majestosas e capacidade de mudança tornam o Great Sand Dunes um verdadeiro milagre da natureza. A montanha Denali, anteriormente conhecida como Monte McKinley, tem 6.248 metros de altura. É a mais alta montanha da América do Norte. Imagine que sua ponta é mais alta do que todos os prédios de Nova York, empilhados uns sobre os outros. A ponta da montanha é coberta por geleiras, com uma área total superior a 30 quilômetros. É interessante notar que a temperatura na ponta pode chegar a menos 50 graus Celsius e o vento pode atingir velocidades superiores a 200 quilômetros por hora. Você sabia que essas condições fazem a ascensão ao Denali um verdadeiro desafio, mesmo para alpinistas experientes? As paredes de gelo e os penhascos, com a altura de um prédio de 20 andares, representam um perigo real. Mas isso não é tudo. Nas encostas da montanha, é possível avistar espécies raras de animais, como o leopardo das neves e o caribu. Esses animais se adaptaram às condições rigorosas e se tornaram verdadeiros mestres da sobrevivência. E se eu disser que o Denali possui sua própria ecossistema, diferente das áreas circundantes? Aqui você pode encontrar mais de 100 espécies de plantas que prosperam em condições onde, aparentemente, nada poderia sobreviver. Pois o Denali está localizado em uma área protegida, atraindo não apenas alpinistas, mas também amantes da natureza de todo o mundo. A cada ano, milhares de turistas visitam o local para desfrutar das vistas deslumbrantes e da flora e fauna únicas. E o mais impressionante, esta montanha continua a crescer, elevando-se alguns milímetros a cada ano devido a processos tectônicos. Imagine que, todos os dias, no Vale do Fogo, o céu se enche de tons vibrantes de fogo e o próprio cenário parece saído de outro mundo. Rochas com mais de 40 milhões de anos formam figuras esquisitas, como se alguém tivesse brincado com uma massa de modelar gigante. E entre essas formações hipnotizantes está uma das maiores coleções de petroglifos da América do Norte. Mais de 800 desenhos têm grande valor histórico e foram criados por povos indígenas que habitavam essas terras muito antes da chegada dos europeus. Imagine só, esses desenhos contam histórias sobre a vida, a caça e práticas espirituais preservadas em pedra por milhares de anos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nesse lugar você pode encontrar fenômenos geológicos únicos, como rochas que parecem pintadas com cores vivas. Isso é resultado da oxidação do ferro, que lhes dá tons vibrantes de vermelho e laranja. Essas cores são especialmente impressionantes contra o céu azul,
criando um contraste arrebatador. E o que é ainda mais surpreendente? Muitos turistas que visitam o Vale do Fogo notam que ali é possível sentir a verdadeira força da natureza. O vento que passa entre as rochas cria sons hipnotizantes que lembram o sussurro de espíritos antigos. Esse lugar atrai não apenas amantes da natureza, mas também aventureiros que desejam explorar suas muitas trilhas. Além disso, é fascinante saber que na região foram encontrados fósseis de dinossauros, incluindo grandes ossos com mais de 100 milhões de anos. Esse achado atrai paleontólogos de todo o mundo, pois cada novo fragmento pode adicionar uma nova página à história do nosso planeta. Imagine um redemoinho onde o oceano parece se devorar a si mesmo. O poço comercial, ou Torneira do Well, está em uma costa tranquila do Oregon e parece que forças subaquáticas querem arrastar tudo o que entra no seu alcance. Isso não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira magia que ocorre diante dos olhos dos espectadores. Cada maré alta, quando a água sobe, o poço se enche e então um poderoso jato volta, criando uma fonte de até 3 metros de altura. Sabem o que fazem os corajosos que se aproximam demais? Eles correm o risco de serem arrastados por esse fluxo violento que pode levar até um nadador forte, se ele estiver no lugar errado, na hora errada. Agora, imagine a cena. Ao redor, o oceano está em tumulto, e no meio desse caos há o poço, como se o próprio deus do trovão, Thor, tivesse construído sua artéria aquática. Mas isso não é tudo. Na verdade, o Torneira do Well não é apenas um belo fenômeno natural. É um lugar onde se encontram as forças do oceano e das rochas, criando condições únicas para a vida marinha diversificada. Entre as ondas e as gotas de água, é possível ver estrelas do mar e caranguejos que, aparentemente, desfrutam desse redemoinho interminável. Mas o mais impressionante é que as correntes subaquáticas ao redor desse poço podem mudar de direção, criando condições únicas para o estudo do ecossistema marinho. Os moradores locais e os turistas se reúnem aqui não apenas para apreciar o espetáculo, mas também para descobrir os mistérios que esse redemoinho guarda. Alguns até dizem que, em certos dias, se pode ouvir sons estranhos, como se o próprio oceano estivesse sussurrando seus segredos. Aqui, a força da natureza se une aos mistérios que aguardam sua descoberta. O Parque Nacional Joshua Tree não é apenas um deserto, é um reino de rochas e árvores incomuns. Imagine árvores que parecem ter vindo de outro planeta, com até 6 metros de altura e galhos que lembram mãos estendidas para o céu. O que torna este lugar tão especial? A combinação única de 2 ecossistemas, o deserto de Mojave e o deserto de Colorado. Não são apenas paisagens diferentes, elas criam um ambiente onde habitam espécies raras de animais, como lagartos do tamanho da sua mão e corujas que caçam à noite. Mas isso não é tudo. As montanhas aqui atingem até 1.800 metros de altura e formações rochosas como a Pedra dos Escaladores e a Pedra dos Piratas
atraem escaladores de todo o mundo. Sabia que há mais de 600 percursos para escalada aqui? Agora imagine que há mais de 90 quilômetros de trilhas para pedestres no parque. Essas trilhas oferecem vistas deslumbrantes das montanhas e vales ao redor, onde você pode encontrar tanto animais selvagens quanto plantas raras. E aqui começa o mais emocionante. À noite, sobre o parque, é possível ver até 2.000 estrelas, mais do que na maioria das cidades. Com esse nível de poluição luminosa, astrônomos adoram usar este parque para observações do espaço. E o que mais impressiona? Este parque foi fundado em 1943, mas só recebeu o status de Parque Nacional em 2003. Desde então, atraiu milhões de turistas que desejam desfrutar de sua beleza e natureza única. O glaciar de Mandelieu é impressionante por seu tamanho. Sua extensão é de aproximadamente 30 quilômetros, enquanto sua largura atinge 2 quilômetros. É um verdadeiro gigante que perde mais de 30 metros de sua massa a cada ano, tornando-se um dos glaciares que derretem mais rapidamente no mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Imagine que há um mundo subterrâneo oculto sob o glaciar. Pesquisadores descobriram que sob Mandelieu existem vastas cavernas e túneis formados pela água que derrete. Esses rios subterrâneos podem alcançar velocidades impressionantes, transportando água do glaciar para o oceano, criando verdadeiros cachoeiras de gelo que se lançam ruidosamente no mar. E sabe o que é ainda mais surpreendente? O glaciar de Mandelieu se tornou um lar para ecossistemas únicos. Em suas águas vivem espécies marinhas raras que não são encontradas em nenhum outro lugar. Cientistas registraram a presença de micro-organismos que conseguem sobreviver em condições extremas, onde a temperatura está abaixo de zero e a luz é quase inexistente. Mas espere, ainda não é tudo. A cada ano, milhares de turistas chegam ao glaciar para ver sua majestade. E aqui está um fato interessante. O glaciar tem uma cor azul vivo, que ocorre porque o gelo absorve todas as cores do espectro, exceto o azul. Isso cria um espetáculo impressionante que faz as pessoas voltarem repetidamente ao seu pé. O glaciar de Mandelieu não é apenas uma massa de gelo, é uma verdadeira laboratório vivo da natureza, onde os cientistas constantemente descobrem algo novo. Por exemplo, no século XXI, pesquisadores notaram que o glaciar começou a se mover a uma velocidade alta, o que pode levar a novas descobertas sobre mudanças climáticas.